Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 16 de dezembro e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. Se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no Money Times. Fundo imobiliário conclui compra de 9% de shopping por 78 milhões de reais. O fundo imobiliário Ancari C concluiu a compra da fração imobiliária de 9,13% do Minas Shopping em Belo Horizonte, por 78,2 milhões de reais. O montante foi pago nesta semana. Além disso, o FII comunicou aos cotistas que incorporou a parcela cindida do fundo de investimento Ancari Vanaoé Shopping Center no valor de 82,9 milhões de reais. O Minas Shopping tem mais de 50 mil metros quadrados de área bruta locável, mais de 112 mil metros quadrados de área construída e mais de 85 mil metros quadrados de área de terreno, além de 2 mil vagas de estacionamento. Se você tem interesse no setor de shoppings, consulte o módulo Shoppings da Buildings. A fim de ajudar investidores e clientes a fazerem consultas e análises seguras, desde 2021, o Build CRTU tem sido abastecido com informações obtidas com os lojistas e proprietários dos shoppings. Para se ter ideia da robustez da pesquisa, todos os shopping centers de São Paulo e Rio de Janeiro já estão disponíveis na base de dados. Com isso, é possível conhecer as movimentações do setor e fazer análises, isso sem falar do setor de fundos imobiliários. Para saber mais, agende uma apresentação com o setor comercial da Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Eu Quero Investir. BR Malls conclui a venda de sua participação no Campinas Shoppings a 3 fundos. No mês de setembro, a empresa de shopping centers BR Malls assinou um acordo para a venda de sua participação no Campinas Shoppings em São Paulo. O ativo está localizado na cidade de Campinas. O valor apontado para essa negociação foi de 411 milhões de reais. Na semana passada, a BR Malls concluiu seu intento. O comunicado de alienação de sua participação no Campinas Shopping a fundos foi encaminhado ao mercado. A venda foi realizada para 3 fundos: o Vinci Shopping Center, fundo de investimento imobiliário, que teve 55% do stake, o XP Mall, fundo de investimento imobiliário, com 25% do stake, e o Malls Brasil Plural, fundo de investimento imobiliário, com 20% do stake. De acordo com o documento, trata-se da totalidade de sua participação no referido ativo. Eles também apontaram que a operação se deu pelo valor de 411,4 milhões de reais, o mesmo apontado inicialmente. O valor foi pago à vista, representando um cap rate implícito para 2022 de 8,9% e para 2023 de 9,5%. A BR Malls recebeu à vista e em dinheiro 92,2 milhões de reais. Nossa próxima notícia foi publicada no portal FIIs. Fundos imobiliários tendem a se recuperar em 2023. Artigo do portal FIIs fez uma análise do ano de 2022 em relação aos fundos imobiliários. As perspectivas para os FIIs em 2023 são bem mais otimistas que antes. Essa é a avaliação de Moise Politi, gestor responsável pelos fundos imobiliários da REC Gestão de Recursos. Politi tem sob sua direção 4 fundos: RECR11, RECT11, RELG11 e RECX11. Na visão dele, 2023 será um ano de inflação controlada, juros decrescentes e crescimento econômico, o que ajudará os fundos imobiliários. Vai ser um ano positivo, afirmou o gestor sobre a perspectiva para 2023. Segundo ele, o cenário econômico deve beneficiar as distribuições de dividendos dos FIIs e a valorização das cotas. Os 2 elementos que mais prejudicaram os fundos foram as taxas de juros mais altas e o home office consolidado. Esse ponto foi mais decisivo nos fundos de lajes corporativas, com o aumento da vacância. Contudo, os funcionários já voltaram para os escritórios e o movimento tem voltado ao normal. Na área de fundos de papel, houve um componente extraordinário: 3 meses de deflação. Mesmo com esses desafios, a gestora conseguiu ir na contramão do mercado. A REC conseguiu reduzir a vacância no fundo do RECT11, saindo de 33% para 11% de vacância, destacou Politi. Nossa próxima notícia foi publicada no Diário do Comércio. DVL inaugura centro de distribuição em Contagem.
Com mais de 33 anos de atuação no mercado de distribuição de produtos e uma das líderes do segmento, a DVL Distribuidora acaba de se instalar em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Para isso, investiu cerca de R$ 5 milhões no processo de construção e implantação de uma nova sede logística, localizada no condomínio de galpões Terra Verde Business Park. O antigo centro de distribuição, que ficava em Santa Luzia, também na Grande BH, está sendo desativado. Além disso, contará com uma infraestrutura maior e melhor do que a anterior. O novo galpão terá ao todo 12 metros quadrados de altura, 25 docas, 5 câmaras frias e 6.500 posições de pallets. Conforme informações do sócio e diretor de logística da empresa, André Soares, a expectativa de faturamento para o ano de 2023 é de R$ 340 milhões. Contagem representa um importante polo logístico e possui galpões com a estrutura que a VDL precisa para o crescimento projetado para os próximos anos, disse Soares. Nossa última notícia foi publicada no portal E-Commerce Brasil. 61% dos brasileiros compram mais pela internet do que em lojas físicas. O e-commerce brasileiro tem o maior crescimento da América Latina e é sempre bom lembrar ainda que o setor chega a movimentar 49 bilhões de dólares em receita. Resta saber o que há de novidades e principalmente de oportunidades para quem quer se aventurar no e-commerce. Por isso, a Octadesk e a Opinion Box se uniram para lançar o E-Commerce Trends 2023, para traçar um retrato do consumidor brasileiro e explorar as tendências do comércio eletrônico no país. Foram entrevistados 2.064 consumidores online acima de 16 anos de todo o Brasil e de todas as classes sociais entre outubro e novembro de 2022, para entender seus hábitos, perspectivas e o que faz com que essas pessoas impulsionem o e-commerce no Brasil. Todas as pessoas entrevistadas realizaram pelo menos uma compra online nos últimos 6 meses. A margem de erro da pesquisa é de 2,1 pontos percentuais. Considerando os últimos 6 meses, 61% dos entrevistados dizem comprar mais pela internet do que em lojas físicas. 22% compram mais em lojas físicas, 12% compram igualmente nos 2 canais de vendas e apenas 6% compram apenas pela internet. Também chama a atenção que a frequência de compra é relativamente alta no e-commerce, já que mais de 40% compram online mais de uma vez por mês. Isso pode ser explicado, entre outros fatores, pelo menor atrito que a compra online naturalmente tem. O cliente pode ser impactado por marketing enquanto navega pela internet e comprar na hora, sem a necessidade de se deslocar até uma loja e se preparar mais para uma compra. Apesar de a pandemia ter impulsionado o hábito de compras pela internet, mais de 40% dos consumidores entrevistados já são adeptos do e-commerce há mais de 5 anos. Desse recorte, cerca de 19% já somam mais de uma década como consumidores virtuais. Quando perguntados, 7 em cada 10 consumidores disseram que a frequência de compras online aumentou no último ano. Segundo a maioria dos consumidores, a frequência de compra deve seguir aumentando no ano seguinte. Para conferir a pesquisa completa, acesse o portal da revista Buildings. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos e notícias disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então por hoje é só, vou me despedindo por aqui, te desejando um excelente fim de semana. Sou Ellen Costa e nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!